Olá, pessoas do universo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos Vamos fixar o à comentário. nossa live Aí. especial de um ano. Já chegou a lenda. Peraí, acho que é aqui que convida ele. Vamos descobrir agora. Uma coisa acontece, peraí. Aí, ó. Ali, ó. Adicionar como moderador? Não. Não, entrar aqui. É isso, entrar ao vivo. Aí. Vamos ver se vai. Não, agora tá entrando aí. Haha! Ah! Boa noite! Boa noite, amigos. Olha só que honra! Que honra, Esse- gente. Que é isso? Eu que me sinto honrado por esse gentil convite, pela oportunidade de participar de uma live tão especial, desse casal mais que especial, diletos discípulos de Jesus e de Kardec, e que, por sinal, né, com um garoto propaganda ímpar que foi Rossandro Klinge. Olha, a gente deixa discípulos diletos e diretos de Jesus e de Kardec por tua conta, porque tá longe ainda o caso. E passa para individual. Mas aqui, ó, aqui pro garoto propaganda ali, olha, foi aleatoriamente, do nada. Mas Nada por acaso, né? A gente sabe disso. Nada por acaso. E a gente descobrindo agora como chama outra pessoa para participar não, gente, eu não sabia. da live. Mas a honra é toda nossa de receber essa Ah, pessoa cheguei que é isso. que tu diz que que a nossa madrinha é a Camila, né? Que a gente diz. Aí tu disse que o nosso padrinho é o Rossandro, né? Que fez a propaganda. E tu pode escolher o que tu é nosso. Tu pode ser Ah, o. eu sou apenas um abelhudo aí que gosta de dar palpite. Porque toda família tem aquele tiozão do pavê, né? Ou para É. comer. E tem o vô. Tu pode ser um dos dois. Verdade. Brincadeira, Não brincadeira. estava no script, pra quem tá entrando agora. Ai, gente, mas é muito bom receber o Aloysio aqui. A gente chamou ele porque não tinha como não ter chamado para nosso primeiro ano de live. Tem muitos corações que a gente sempre acompanhou aqui, que nos acompanharam e que nos ajudaram. Mas o Aloysio é uma dessas pessoas que mais entraram assim na nossa vida desde que a gente começou na página. A gente não parou mais de se falar, né? Então faz um ano que a gente tá enchendo o saco do Aloysio aí, coitado. É uma expiação e tanto que esse homem adquiriu. Não, ele já tá com o lote no nosso lar reservado, garantido. Tá, sim. Bem abaixo lá do nosso lar. Sabe aquelas zonas umbralinas, terceiro degrau, abaixo ainda? Ai, meu. Então, Você só vê as lives, né? O pessoal de casa que fala que, olha, aqui que não é fácil não, viu? Não. Eles falam sempre assim, que hora que vai chegar o cara das 10? Olha, não é fácil, viu? não, mas hoje é o cara das 9 e Está adiantado um pouquinho. E a gente quer dizer muito, muito, muito obrigado, Luiz, por tudo aí que tu sempre nos traz, nos trouxe. E quer fingir aqui que o pessoal não te conhece, né, e tal. E como... Tem gente que às vezes não me conhece realmente, né? Eu que nem eu falo, as pessoas me conhecem a imagem que a gente passa nas lives, né? Porque, na verdade, conhecer pessoalmente é que são elas. Então, quem não conhece o cara das 9, né, ou das 10, tu fala aí pro pessoal como é que vai ser a tua programação da semana, do mês, como é que tu faz aí as coisas na tua página, tu fala aí. Então, gente, na verdade é o seguinte, para quem não me conhece, o meu nome é Aloysio Sônego, eu estou aqui em Araraquara, interior do estado de São Paulo, distante mais ou menos uns 270 quilômetros da capital. Hoje, por sinal, Araraquara comemora 205 anos de idade, né, de fundação, transformou-se em município, e nós estamos, né,
neste projeto de levar a mensagem do Evangelho desde que praticamente começou a pandemia. E começamos assim meio timidamente, fazendo alguns áudios do livro Minuto de Sabedoria, que por sinal vocês divulgam também. E nós fazíamos apenas lá o áudio e começamos a divulgar o áudio. Depois daí surgiu a primeira live que nós fizemos pelo StreamYard e o canal do YouTube. E foi começando uma live praticamente por mês, falando sobre Jerônimo Mendonça. Quando chegou no final do ano, começamos a abrir um canal específico, que é esse daqui, o Reflexões.Aloísio. Nesse canal nós começamos lá, fizemos reflexões ao cair da tarde. Então era 5h30 da tarde que a gente fazia as lives, e trazendo mensagens de psicografia do Chico. E nessas mensagens a gente fazia assim, surgiu até a ideia de criar um perfil que era reflexões, ponto, ao, ponto, cair, ponto, da tarde. Então era um monte de ponto, até que a Flavinha falou, Luiz, corta esses pontos aí, a gente começou, aí eu fiz o reflexões da tarde, depois reflexões Aloísio, e a gente está até hoje nesse perfil. Tentamos mudar para um outro nome, mas não, a essência ficou mantida, então vamos em frente. Que a gente sempre fala que a divulgação, nós somos apenas instrumentos de levar a mensagem do Evangelho, a gente só empresta a nossa voz, a nossa imagem, um pouco do nosso conhecimento e muita cara de pau para a gente estar aqui numa live, né, que a gente fala, né? Com certeza, esse é o ingrediente. Olha, a cara de pau. Não, só isso tudo que tu falou ali, deu 40 anos de lives, experiências, que começou a contar uma história, foi ficando. E nós fazemos lives, né, já há um certo tempo, do Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós levamos a mensagem daquele que ficou conhecido como Gigante Deitado. E neste projeto, nós estamos finalizando, por sinal, amanhã nós finalizamos este livro aqui, O Gigante Deitado, a vida e obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, da editora O Clarim. E vamos começar na próxima segunda-feira um remake, na verdade, que nós já fizemos lá atrás, o estudo deste livro aqui, Escalada de Luz, que é um livro de mensagens de Jerônimo Mendonça. E nós estamos fazendo live, então, segunda, terça e quarta, às 22 horas, com exceção de hoje, que estamos aqui com esse casal maravilhoso. Mas nós vamos fazer, a partir de segunda-feira, as lives de Momentos com Jerônimo serão segunda e terça-feira, às 22 horas. Porque na quarta-feira nós vamos iniciar um projeto que eu considero audacioso para mim, falar deste livro aqui de Ana Teresa Camasmi, Palavras para a Alma, que por sinal dia 31 Ana Teresa vai estar conosco na abertura desse projeto, e eu falo um desafio para mim, porque falar das mensagens de Jerônimo, embora elas sejam assim, profundas no seu conteúdo, são mais simples. Ana Teresa vai trazer a essência da nossa alma nesse livro Palavras para a Alma. E eu falei para ela que eu vou fazer uma live baseada no livro dela, nas mensagens dela. Então vai ser toda quarta-feira, às 22 horas, Palavras para a Alma. Segunda e terça, Momentos com Jerônimo, do livro Escalada de Luz. Além disso, a gente vai fazer, uma vez por mês, na última segunda-feira do mês, uma live especial sobre as palestras que Jerônimo Mendonça fez, que estão lá no nosso canal do YouTube. Tem mais de 20 palestras. Nós vamos ouvir as palestras do Jerônimo e vamos tentar trazer a essência da mensagem que o Jerônimo passou. Mas a palestra mesmo estará lá disponível no nosso canal do YouTube. Fora isso, também a gente tem um projeto que uma vez por sábado, um sábado por mês, nós fazemos o Refletindo com Amigos, que é um projeto onde a gente traz amigos queridos para participar de uma live sobre temas da espiritualidade, né? Uau! Eu fiquei cansado só de ouvir. Mas olha, então... Não vai faltar estudo, certamente, para quem está chegando agora e não te conhecia. Acho difícil, né? Mas vai que alguém, né, não conhecia aí a Reflexões Aloísio, nossa. Não, e olha, tem uma programação e tanto, parece até uma rede de TV. Então... Não, e a gente criou um grupo de amigos também nessas 22 horas, porque até então eu fazia live de segunda a sexta. Como eu precisei retornar presencialmente à Casa Espírita na sexta-feira, que na verdade eu participava do grupo de terça, mas para não dar essa secção, eu mudei o grupo e fomos para sexta-feira. E aí a Daniela, essa amiga que está aí conosco também, veio
fazendo live às 22 horas do estudo do livro O Médico Jesus. A Flavinha, que fazia live às 21h15, também veio para quinta-feira às 22 horas. Então, de segunda a sexta temos live às 22 horas. É um convite para o pessoal acompanhar também a Amiga Espírita e a Daniele T. Lima também, que está aí sempre nesse horário das 22 horas. Que são duas outras páginas maravilhosas também para se acompanhar. E O pessoal já engata, né? Começa às 9, vai para o pessoal já faz um... Às vezes, muitas vezes a gente faz isso nas nossas lives. A gente faz segunda-feira, aí às 10 horas a gente já engata e te assiste. E o que eu queria falar também é o seguinte, o Gleison fez um comentário que eu acho muito importante dos sotaques. E uma vez, numa intuição aí lá do Encontro Espírita, ainda um projeto que a gente fazia, surgiu uma intuição dizendo mais ou menos assim: podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, que é a do amor. Então, é uma linguagem que vai... Porque o sotaque faz parte da nossa cultura, né? Não adianta querer o nosso sotaque aqui é caipirado, de vocês é diferente, mas é tudo... Não importa, né? Importa a essência que a gente traz nos nossos corações. Com certeza. Com certeza, olha, eu até fiquei pensando, ele está a 270 quilômetros da capital e nós aqui também. Nós Olha é só. 200 quilômetros da capital também, fiquei até fazendo a comparação. E então, a gente agradece todo mundo que está nos assistindo aí, que já entrou, que está nos dando boa noite para todo mundo. O pessoal que está se dando boa noite. O pessoal que está se dando boa noite. Na verdade, eu fico muito feliz essa interação que os amigos têm, porque criou um grupo tão fraterno, porque amanhã depois uma pessoa está passando por uma dificuldade, ela faz um comentário na live, todo mundo já entra em oração, em vibração por ela, sabe? É como se, o que eu falo assim, as nossas lives são como se a gente estivesse numa casa espírita, todos juntos ali num círculo de cadeiras, todos sentados, e a gente tivesse todos irmanados. Isso dá uma energia, uma alegria muito grande, que eu sempre falo, que me ajudou muito e me ajuda profundamente nesse momento da pandemia, seja nas dificuldades do nosso dia a dia, que são muitas, parece que não, mas são muitas, são as lives. Essas lives, elas trazem um benefício incrível para cada um de nós, então não tem preço. Nós já somos remunerados independentemente o pagamento é imediato. Você acaba de fazer a live, você já sai aliviado. Aham. É verdade. Parece que o coração sai levinho, levinho. E era isso que eu ia falar. Ó. A gente deixa aqui sempre nos nossos comentários fixado, né, o nosso título da live, e a gente sempre coloca também que durante as nossas preces, vocês podem colocar aí os comentários de algum agradecimento, né? Mas principalmente também dos pedidos que vocês querem fazer, para que a gente coloque na prece. A prece final é a do Aloysio, que a do Aloysio, olha, nas lives dele é sempre show de bola, então aqui a gente tinha que repetir a dose. O Aloysio vai ler uma mensagem, é isso, Aloysio? Para o nosso início? Eu vou ler uma mensagem do livro Escalada de Luz. Eu gosto muito da mensagem cantiga, mas abrindo ao acaso, né, que a gente sabe que não há acaso, não existe, veio esta mensagem que diz assim: neste exato momento você está sendo convocado a pensar, sentir e falar em favor do bem. Precisamente, neste minuto, alguém está a lhe pedir a bênção de uma palavra amiga capaz de balsamizar-lhe a chaga do coração. Nesta singela fração de segundo, o seu pensamento positivo pode ser o veículo a conduzir uma vibração de amor em favor de alguém mais próximo. Não espere ser uma enciclopédia da inteligência para grafar um bilhete fraterno suscetível de arrancar alguém do abismo do suicídio. Lembre-se de que o perdão, em todos os idiomas, tem o mesmo significado. Não prorrogue para amanhã o ato de perdoar. Cultive a paz sem fazer barulho ou arruídos dentro de casa. Diga não a todas as sugestões do mal e fale bem alto sim em todas as manifestações da caridade. O mal começa em nossa indiferença para com o bem, assim como a sombra se instala onde apagamos a luz.
Se você deseja encontrar Jesus neste momento, ele se encontra na necessidade do próximo, a quem devemos ajudar. Jerônimo Mendonça. Que lindo. Olha, caiu como uma luva, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que escute. Vamos à prece então, amor? Vou fazer a prece, então, depois dessa mensagem maravilhosa. Vou convidar quem sentir a vontade de fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por este momento de tanto amor, de tanta luz, de tantos aprendizados. Que possamos fazer ótimas reflexões, aprender acerca das palavras do Mestre Jesus e que também possamos emanar a todos os nossos irmãos em humanidade os bálsamos de luz e de paz dessa live, desse momento tão especial para nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que possamos sempre ser trabalhadores da sua seara de luz e de paz. Que assim seja. Que assim seja. Antes de eu ler aqui, é legal a gente recomendar, né? Porque a gente perguntou primeiro para o Aloysio, né? Nessas lives especiais de um ano que a gente está fazendo, com essas figuras, né? Primeiro a gente falou com o Aloysio, mas primeiro foi a Camila, e agora o Aloysio. E aí eu perguntei para o Aloysio, Aloysio, que tema que tu quer? Ah, ele deu um lá. Aí eu e a Mari conversamos, né? Tá, qual que vai ser? Ah, a Mari é apaixonada pela parábola do semeador. Tá, então vai ser a do semeador. Aí o Aloysio botou um título bonito, né? O que semeias. Já aprofundou a reflexão. E a gente colocou. Tá. Aí a gente ia definir o tema para Camila, né? Tá, e o que tu quer, Camila? Ah, tanto faz. O que vier eu quero, tá. Aí a gente abriu o Evangelho ao acaso, né? Ao acaso, para tentar fazer. E aí caiu o dever, que está bem do lado da parábola do semeador no Evangelho, né? Então, A gente entendeu o recado. Então, olha, o recado é principalmente para mim e para a Mari, mas para quem está aqui com a gente no estudo, vai pegando junto, porque eu acho que tem alguma coisa que não seja perfeita nesse capítulo aqui. Essa parábola é bem especial para a gente. Foi através dela que a gente se conheceu também. É verdade. O Lucas estava fazendo uma peça, se apresentando, né, fazendo a parábola, e eu conheci ele. Que fofo. É verdade. Tá vendo só? As coisas acontecem quando tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. Ainda que seja por uma parábola. É verdade. Mas então, vamos à leitura rapidamente aqui, para que a gente possa ouvir essas palavras ilustres do nosso mais ilustre convidado. Parábola do semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim ele subiu em um barco, e todos ficaram de pé em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo, em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa, e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Em Mateus 13, versículos de 1 a 9. E daí continua. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria, mas por não ter raiz em si, essa alegria dura pouco tempo.
Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra, para ele, torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23, e Kardec comenta brevemente. A parábola do semeador descreve as diversas maneiras de se pôr em prática o evangelho os ensinamentos do evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras. Nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem os fenômenos como mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto eles satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros, e não em si mesmos. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. A gente já, antes de passar a palavra para o Aloysio, diz que não vai dar para falar tudo sobre essa parábola, é impossível. Mas a gente tenta abordar um pouquinho aqui, né? E a linguagem desse evangelho é um pouquinho diferente, não sei se vocês perceberam. Mostra aí, mano. Porque é uma leitura facilitada, mas a mensagem é a mesma. A essência, na verdade, é a mesma, né? É que tem algumas palavras que eles trocam, né? Por exemplo, eu tenho um evangelho aqui também, se eu pegar por aqui, esse daqui, para que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de visão, é da editora Nova Visão, com letras gigantes, olha. Né? Então facilita também, porque embora tenha uma linguagem diferente da edição da ID, que normalmente a gente usa no Evangelho do Lar aqui em casa, mas varia de evangelho para evangelho, mas a essência é a mesma, né? O que a gente gostaria de colocar, como a Mari colocou com muita propriedade, o Lucas, é que realmente não dá para se falar tudo sobre a parábola do semeador. Porque nós podemos analisar essa parábola sobre vários aspectos. A gente poderia chegar no primeiro momento e falar, quem que é o semeador? Nós poderíamos falar, não, o semeador é Jesus, né, que trouxe a boa nova para nós. É uma das interpretações mais presentes em todas a análise que se faz dentro dessa parábola. O grande semeador é Jesus, que veio trazer a boa nova a muitos de nós. E aí você vai fazendo toda essa análise, e eu comentei até com vocês que muito tempo atrás, cerca de um ano, salvo engano, fiz uma live também com o Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, e falávamos justamente dessa parábola, e a gente começou a analisar essa parábola sobre vários aspectos, sobre várias facetas. Que nós também, a exemplo de Jesus, somos semeadores. E temos a responsabilidade de que semente nós vamos semear. Porque se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, que semente estamos lançando no solo dos nossos irmãos que nos acompanham, dos nossos familiares, dos nossos filhos? Temos a responsabilidade de escolher boas sementes também, para que ela possa germinar. E vejam como é interessante, já entrando um pouquinho no final, só para fazer um paralelo dessa questão, muitas pessoas não se atentam, ficam analisando muito o tipo de solo, o tipo de sementes que são lançadas, mas vejam que cada semente depende, mesmo lançada na terra boa, vai render frutos 1 por 100, por 70 ou por 30. Então, independentemente do solo que está sendo lançado, cada solo vai produzir de acordo com a sua condição de fertilidade. Então, se eu recebo a mensagem do Evangelho, qual o meu coração, qual o meu solo que eu vou dar, né,
produzir, que frutos que eu vou produzir com aquela semente que foi lançada. Eu posso utilizar perfeitamente a palavra do Evangelho com o sentido literal da palavra, né? Se eu for analisar literalmente as palavras, nós vamos falar, esse Evangelho é estranho, né? Estranha a moral de Jesus, como quando ele fala assim, quem é minha mãe, quem é meus irmãos. Se você começa a analisar situações que Jesus coloca no Evangelho, situações até aquela questão é mais fácil um rico entrar um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Que relação tem com isso? Então, se a gente analisar literalmente a palavra, ela vai dar um significado muito pobre de interpretação. Porque aqui nós temos que fazer análise, o texto e o contexto e a época que aquilo foi colocado em nossos corações, foi lançada. Então você não consegue fazer análise pura e simplesmente da parábola sem você voltar no tempo, sem você analisar o momento que aquilo foi colocado. E nós podemos analisar também essa passagem, a parábola, pela condição da semente. Porque vejam, a semente principal, se a gente analisar o Evangelho, né, a Boa Nova trazida por Jesus, ela foi única. Mas em cada povo que ela chegou, ele interpretou a semente de uma forma, ao seu bel prazer. Trouxe a interpretação muito próxima, por exemplo, ao cúmulo de chegarmos a fazer uma guerra santa. Utilizamos a palavra do Evangelho, da Boa Nova trazida por Jesus, para implementar uma guerra santa, como aconteceu na humanidade. E quantas dissensões há sobre a interpretação das palavras do Evangelho? Quantas divergências doutrinárias, até mesmo dentro da seara espírita, né? Porque a gente tem que puxar muito a brasa para essa nossa sardinha, porque a gente fala assim, tal organismo religioso segue dessa forma, interpreta literalmente, fala disso, fala daquilo, mas nós mesmos, no mundo espírita, queremos ter o nosso espiritismo próprio, a nossa... Não, o que vale o que eu estou dizendo, não o que o Lucas e a Mari estão falando, porque eles estão se apegando ao espiritismo progressista ou espiritismo mais natural, mais próximo. Esqueçamos isso, gente, tem que pensar no amor. O amor é a base da essência de todas as religiões. Então, se nós não precisamos ficar discutindo com companheiros de outras religiões, até mesmo da casa espírita, como muitas considerações malucas, começam a discutir aquelas questões, se o corpo de Jesus era material, era fluídico, as coisas que não levam a nada. O que temos que pensar da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Que solo somos nós quando recebemos a mensagem do Evangelho? Como estamos recebendo a mensagem do Evangelho e como estamos frutificando aquela mensagem? Temos uma responsabilidade muito grande, eu falo, Lucas, para vocês também, que fazem lives, que fazem palestras também. A nossa responsabilidade é muito grande, porque nós não estamos aqui para dizer o que eu penso a respeito da doutrina espírita, o que eu acho, que aliás tem muita gente que acha um monte de coisa. Nós não temos que achar nada, nós temos que procurar levar a mensagem dentro da maior pureza doutrinária. Não devemos trazer interpretações particulares. Eu posso achar o que for, mas quando eu vou falar do Evangelho, eu tenho que procurar trazer um Evangelho que acolha, que agregue, independentemente das pessoas que estão assistindo a nossa live, serem espíritas ou não. A espiritualidade, ela é inerente à criatura humana, independentemente da religião que ela professa. Religião é mais um caminho, e todos os caminhos levam a Deus. Deixar vocês falarem um pouco, senão... Não, acho que depois dessa a gente pode agradecer a participação de todo mundo. Não, vocês falaram, a Mari é apaixonada pela parábola do semeador, então vamos ouvir a versão da Mari também, né, Lucas? Ai, meu Deus. Tô esperando. Não, eu amei as colocações que tu fez, né? Porque como a gente comentou no início, essa parábola a gente pode pegar várias vertentes numa só. E eu gosto de pensar o porquê que Jesus se remeteu à semeadura, né? Nesse processo de plantar e colher, isso mais de 2000 anos atrás.
E aí eu sempre me pego pensando que esse realmente é o nosso processo de evolução, né? Uma hora a gente planta, mas também a gente colhe o que a gente planta. E quando ele falava essa parábola a nós, não era para aquele momento, para aquele contexto, mas sim para espíritos imortais. Então ele sabia que, né, a gente ia continuar a nossa caminhada evolutiva ainda, em cima da parábola do semeador. E aí vem aquela frasezinha que eu amo, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, aí fica a tua reflexão também. Que tipo de solo nós estamos sendo para o Evangelho, para Jesus, para a vida em si, né? Não só no contexto do Evangelho, porque tem muitas pessoas também que não conhecem, mas que tipo de solo a gente está sendo e será que nós estamos sendo receptíveis a esse semeador, botando no contexto de ser Jesus, né? Mas aí cabe outras interpretações. Eu acho que a gente pode também pensar por esse lado. E tem uma coisa muito, muito particular antes de passar a palavra para o Lucas, que o Lucas também vai falar, você acha que não? Pode falar. Pode falar. É uma questão muito própria, né, se vocês analisarem, várias dessas parábolas são sempre citadas, sempre do aspecto da agricultura, do momento presente. Então vejam, para quem Jesus contou essas histórias, que as pessoas que talvez não tivessem o conhecimento, nós lá atrás, entendíamos apenas uma historinha, uma história muito simples, sem o sentido profundo que a parábola vem trazer. Então ele fala muito do senhor da vinha, do plantio, daquele homem que construiu celeiros. Vejam, todas essas questões dentro de um campo da agricultura, muito próprio para ele da época, para o povo da época, né? Mas o que a gente tem que sempre lembrar que, embora contando aquelas histórias simples, a essência era que fazia a grande diferença, né? Que nós talvez não tínhamos olhos de ver nem ouvidos de ouvir naquela época. E certamente, para nós foi uma história comum, né? De uma pessoa que saiu plantando e a gente só viu aquela história simples, não analisou a profundidade do ensinamento do Evangelho em cada solo que caiu. E se vocês analisarem também, nós, ao longo das nossas vidas, e até mesmo na atual encarnação, das nossas vidas não, as nossas existências, porque a vida é única, não é? Nós poderemos ter sido vários solos quando recebemos a mensagem do Evangelho. Nós já caímos, nós já fomos um solo pedregoso, nós já fomos um espinho, nós já fomos ao longo do caminho. E hoje a gente está tentando, com muita dificuldade, ainda aquele solo, né, ainda pedregoso, com muita dificuldade, colocando um pouquinho de adubo ali para a gente tentar dar um pouco de fruto. Né? Agora a bola com o Lucas. Eu acho que na semana a gente consegue, já. Eu acho que na semana a gente consegue também ser vários solos. Exatamente. E eu acho que dentro do nosso psiquismo, assim, né, a gente é ao mesmo tempo vários solos, né? Para alguma questão do espiritismo, eu já alguma coisa consigo dar frutos, já alguma outra questão lá, eu já tô que nem a semente que caiu no meio do caminho, né? E é interessante, a gente estava dando uma estudada, né? E a gente ouviu bastante Simão Pedro falar sobre a parábola, né? O palestrante. Sim. E não do Evangelho, né? É para diferenciar. Que ele fala bastante assim. Jesus, ele explicou a parábola, né? Foi uma das únicas parábolas que ele explicou. A outra foi a do joio e do trigo, que também tem a ver com agricultura, né? Mas era assim, porque Jesus falava por parábolas devido ao fato de que aqueles povos não tinham a capacidade de entender, né? Se ele fosse explicitar a verdade pura e plena. Coisa do cotidiano, exatamente. Né? E como o Espiritismo veio nos revelar, né? Muitas partes da luz da verdade. E aí existem outros pontos além da explicação de Jesus, porque Jesus ele explicou através do solo, né? E aí Simão fala assim, a parábola diz assim, aquele que semeia. Não diz o semeador,
e a gente troca, porque o semeador, ou o palestrante, ou o agricultor é aquele profissional, mas aquele que semeia é quem jogou uma semente, não é o profissional. O profissional é Jesus. Aquele que semeia somos nós, que podemos, né, simplesmente, como diz ali, aquele que semeia deixou cair, não diz que plantou, não diz que tentou cultivar, não, deixou cair no meio do caminho, deixou cair no pedregulho, deixou cair nos espinheiros e deixou cair na terra boa. E ele ressalta bastante, né? Saiu. Aquele que semeia saiu, mas não voltou. Porque quando a gente começa Olha, fiquei arrepiado agora. Porque quando a gente começa... Não tem volta. Não tem mais volta. Né? Quando a gente, mesmo que com as nossas falhas, entrega o nosso coração a Jesus, a gente não tem mais volta. A gente pode até tentar ignorar aquilo dali, sair, pensar que não existe mais e tentar viver que nem um eremita, mas a gente vai se lembrar, porque está dentro da nossa consciência todas essas coisas, né, que são princípios. E aí ele aborda de uma forma muito plausível, muito diferente os solos, porque daí ele fala assim, aquele que deixou cair a semente no meio do caminho, a culpa não é do meio do caminho e não é da semente. Mas por que ele foi deixar no meio do caminho? A pessoa não estava pronta para receber ainda e a gente, às vezes, está tentando botar, né, goela abaixo uma coisa, isso, goela abaixo, muito bem. Goela abaixo um ensinamento que a pessoa ainda não está, então vai ser o meio do caminho. Mas a semente caiu ali, era boa, porque os pássaros comeram, os pássaros se alimentaram da semente. Então, era uma semente boa. E aquele que foi no pedregulho, mas o pedregulho germinou, então a semente também era boa. Só que não tinha terra. Mas e por que o semeador não botou mais terra? Por que não cuidou? Por que não aparou? Não adubou? E o espinheiro? Por que o semeador não teve o cuidado de podar os espinhos para que crescesse, né, da melhor forma? Até que aquele que semeia, que somos nós, uma hora acertamos. E aí colocamos na terra boa. Aí a gente conseguiu acertar o tempo, acertar a palavra, acertar todas as coisas necessárias para que frutificasse. E aí depende da pessoa. 30, 60, 100. E eu vou botar uma coisa assim muito particular, que daí, ó, o Luiz colocou, particularismos. Tu, quando for falar de uma coisa que é uma visão, não tem certeza, que tu nunca viu ninguém falar, tu fala. É uma coisa que eu penso, mas que não é. Vozes da minha cabeça. Mas que não é antidoutrinária, né? Aqui eu gosto de viajar, porque as parábolas, elas são isso, elas são um oceano para a gente explorar, né? Elas são atemporais, a gente pode ver elas agora e ver elas 1 milhão de anos depois, elas vão ter sentido ainda no nosso coração. Então, olha o que diz no início, antes daquele que saiu a semear, fala assim, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar, uma grande multidão de pessoas por redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram de pé na praia. E eu fico pensando, por que isso está escrito? Por que está aqui a movimentação de Jesus, saiu de casa, ficou na beira do mar sentado, chegou uma galera, ele saiu da beira, subiu no barco, e aí todo mundo ficou em pé na praia, e ele em pé no barco. E eu penso, assim, que essa simbologia é como a música. Se está no barco, o barco está parado. Né? E o que quer dizer, vamos colocar aqui como uma simbologia de uma nova. Então, Jesus estava ali ensinando a gente a navegar no oceano eterno da divindade, da sublimidade, ele já está apto.
porque ele já tinha o barco necessário. A gente ficou na praia, ouvindo ele, para se preparar, né, para sair e fazer a viagem. Então, já falei demais? Você sabe que eu estava analisando uma outra questão que acontece muito em qualquer organismo religioso, mas vamos pensar mais no mundo, no nosso grupo particular, no grupo espírita, né? Muitas pessoas, às vezes, começam um trabalho e se empolgam com aquele trabalho, né? Chega num determinado momento, empolga com aquilo. Nossa, eu quero ser um trabalhador da casa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você fala assim, que pessoa fantástica, chegou aqui, vai fazer a revolução no centro espírita. Então ela quer abraçar tudo que ela pode. Só que a gente chama essas pessoas chamadas fogo de palha. Pega fogo rápido, mas também termina rapidamente. E quantas pessoas nós não encontramos também no meio espírita que se empolgam com uma atividade e depois abandonam no meio da empreitada. E veja uma situação muito particular. Parece que Emmanuel disse que começar um trabalho é fácil. Continuar é difícil. Mas concluir aquele trabalho é realmente sacrificar-se. Então vejam, né, se a gente se propõe a fazer um trabalho, compromisso, assumimos o compromisso de fazer lives. Esse compromisso não é, eu vou fazer hoje se der, senão eu não faço. Tudo bem, você tem toda a liberdade de fazer a live a hora que você quer, do jeito que você quer. Você não vai ter uma cobrança aqui, vai ter o espírito protetor vai estar te cobrando. Só que, se você for para fazer isso, assume um compromisso sério. Né? Vou fazer nesse dia, nesse horário. Não fica mudando de hora assim. É como a gente fala do Evangelho no Lar. Da mesma forma, você não vai ter assistência espiritual se você fizer hoje às 8, amanhã às 9, na semana seguinte às 3 da tarde? Claro que você vai ter assistência espiritual. Só que você não vai ter aquela equipe que vai te auxiliar sempre. E uma coisa, não sei se vocês também perceberam, quantas pessoas às vezes buscam uma casa espírita, uma live, qualquer outra atividade, casa religiosa, naquele momento de sofrimento, de dificuldade. E ela vem desesperada, dá-se a assistência para ela, no organismo religioso que ela frequenta, que seja, e a partir do momento que ela se equilibrou, ela dá linha na pipa. Ela não quer assumir um compromisso de se transformar. Ela estava passando pela dificuldade, veio, buscou ajuda, recebeu, pronto, agora tá bom, não vai acompanhar a live, não vai assistir palestra, não vai fazer tratamento espiritual, nada. Resolveu o problema dela, tá ótimo. Quantas pessoas se assemelham a esses exemplos que está aí na parábola do semeador? A nós mesmos, a gente fala assim, nessa questão dos frutos que a gente fala. Vejam, eu vou dizer uma coisa muito particular para vocês. A nossa fé, não é porque a nossa fé é raciocinada que a nossa fé ela é arrebatadora. Eu posso dizer que muitas vezes a nossa fé é vacilante. Eu mesmo já vacilei várias e diversas vezes. É só vir uma dificuldade um pouquinho maior que a gente fala, poxa, cadê a espiritualidade que me abandonou? A espiritualidade está ali o tempo todo. Só que nós, naquele momento de acharmos que somos os melhores, os privilegiados, a gente não abre a sintonia para que a espiritualidade possa nos auxiliar. Porque a ligação espiritual se dá dos dois planos. Não adianta nada a espiritualidade estar ali o tempo todo, como aconteceu até que André Luiz, né, no caso do nosso lar, naquele momento que ele estava ali desesperado, não sei o que lá, ele estava desprovido de ajuda? Não. Só que quando ele estabeleceu a ligação que ele conseguiu, permitir que a espiritualidade auxiliasse naquele momento. Perfeito. É bem isso. A gente, às vezes, se esquece, né, do quanto nós somos abençoados. E a gente está sempre na presença de Deus, né? A gente pode colocar até esse auxílio como as sementes, né? Que nos são dadas diariamente. Que todo dia a gente recebe novas oportunidades de auxílio. O que a gente está fazendo com esse auxílio que está sendo dado, né? E sempre é importante frisar que a espiritualidade nos dá essas sementes, esses auxílios, de acordo com a nossa necessidade de espíritos imortais. Então, às vezes eu tenho um pensamento bem limitado,
se não acontecer isso na minha vida, de tal forma, se não tiver tal coisa, eu sou a pior das criaturas, a mais infeliz de todas. E aí, né, entro ali no psiquismo de drama e tudo mais. Então, na verdade, Deus sabe o que é melhor para mim, né? Então, acho que quem passou por situações na vida e pensou, nossa, se isso está acontecendo hoje, tivesse, sei lá, 2 anos atrás, eu não estaria preparado ainda para receber, eu não estaria maduro o suficiente. A nossa história mesmo, como a gente, né, uns tem um desenrolar muito grande, então a gente sempre, né, traz essa reflexão de como a gente também precisa aprender a ouvir o tempo de Deus e as coisas só bons no sentido de fazer se frutificar no tempo certo das coisas. E é isso aí que é. A fé não é eu acredito, a fé é eu me entrego, porque eu sei que tem um ser superior a tudo, é feito de amor, nunca age por acaso, exigindo a minha vida e a vida de cada um. Porque quando Jesus nos ensina Pai Nosso, ele nos diz, Deus é Pai, mas é de todo mundo, né? Então ele está arquitetando, ele está arquitetando assim, ó, um espetáculo de luz para nós. Mas a gente tem que deixar ele agir, né? Ter isso, é se entregar, é confiar no tempo de Deus. E dar o controle das coisas, agindo também por nós, né? Mas em que tudo seja principalmente a vontade de Deus. Já que chegou nesse assunto, né? Agora, a semeador, a fé, é isso aí. Eu estava pensando uma coisa aqui muito particular, né? Quando eu falei assim que a nossa fé é vacilante, e eu falo assim que às vezes nós estamos naquele solo ainda que está difícil para a gente conseguir dar frutos, né? Então, às vezes nós encontramos pessoas que não frequentam às vezes igreja, templo religioso nenhum, não professa nenhuma religião, mas traz uma certeza inabalável dentro do coração, uma fé que, né, como Jesus falou, né, daquele centurião, né, que falou assim, jamais em Israel vi tamanha fé. Eu adoro essa passagem. Essa passagem é fantástica, né? Nem em Israel vi tamanha fé como desse centurião. E olha só, né? Quando Jesus... Eu me lembro que assisti uma palestra recentemente, me emociono muito com essa passagem também, porque aquele centurião, ele falou, eu sou um centurião romano. Se eu dou uma ordem, os meus soldados me obedecem. Então, ele pediu, se o senhor falar, né, tenho certeza que meu filho será curado. Olha que fé. E nós vacilamos muitas vezes, nós somos aquele solo ainda pedregoso, nós somos aquele solo ainda muito, né, difícil de conseguir render. Eu falo assim, a gente até tenta, olha a pretensão nossa, né? A gente acha, voltando lá no começo que a gente comentou, que ela fala, hoje talvez nós estamos tentando ser um solo que vai render algum fruto. Mas é uma pretensão nossa, porque ainda a gente é muito pedregoso, a gente tem muitas pedras para quebrar, né? Essas pedras do caminho, elas fazem parte da nossa evolução. E conforme nós vamos vencendo essas pedras, e vejam a propriedade disso, né? As pedras do caminho, conforme quanto menor ela seja, mais fácil da gente vencer. Se a gente não vence uma pedra pequena, elas vão crescendo de tamanho, e aí parece uma montanha à nossa frente. Só que a gente precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para superar as montanhas que são os desafios do nosso caminho, né? É verdade, eu acho importante também nessa questão que você colocou dos desafios que a gente passa. Eu acho que não só eu, pelo menos, digam que não sou eu. Muitas vezes a gente passa no processo da vida, né? E acho que a gente transita por todos esses solos
E às vezes a gente está no espinhoso, né? Os espinhos, as coisas em volta estão sufocando, e a gente está, meu Deus do céu, não sei para que lado eu vou, dar conta de tudo. E muitas vezes a gente se sente, aí vem o contrário, né? Mas eu não consigo nada, meu Deus do céu, a gente bota a vibração lá embaixo. Então, eu queria dizer que a gente está no momento onde não falar essas coisas, a gente está condenado só, ao contrário. A de maior tempo nos dá que a gente primeiro respirar fundo e se organizar para que a gente possa ir tirando essas pedras, esses espinhos, ajustando da melhor forma possível. A gente sabe que existe, né, nossa vida material tem muito tempo, mas isso não quer dizer que a vida espiritual tenha que ser anulada. Mas se a gente tem esse bom ânimo, boa vontade de seguir em frente, também assumir os nossos erros, porque é necessário, a gente está num processo de evolução, então achar que tudo vai ser linear, né, é um equívoco, que a gente vai acabar decepcionando, e ter certeza que Jesus sempre nos ampara, porque essas sementes são plantadas, vou dizer, nem todos os dias, mas a cada instante, a cada momento, e a gente precisa estar realmente receptível a elas. Exatamente. Não, aqui é tudo combinado, como vocês estão vendo. Não. Mas olha, veio uma baita de uma inspiração no caminho. Então, eu não sei o que eu ia falar. Um branco mesmo. Me deu um brancão. Mas eu vou aproveitar então, já que enquanto você não lembra, eu vou aproveitar um detalhe que vem de intuição também. Finalizando aí. Eu queria analisar também uma questão que também me passou agora, né? Acho que eu falo assim, a live não é que você prepara o tema, a gente tem que deixar sempre a intuição falar. E se você analisar, né, vamos pensar em duas questões muito próprias dessa passagem. As pedras do caminho e os espinhos. Quantas pedras ainda temos que quebrar dentro do nosso coração, muitas vezes empedrecido, para que a gente consiga, né, transformar aquele coração pedregoso num coração de solo fértil. E também os espinhos, quantas espetadas a gente leva ao longo da vida, seja de uma ingratidão, seja de uma traição, seja de uma situação que você não esperava passar na vida, e vem aquelas espetadas. E como a própria mensagem do Evangelho, naquela parte da paciência, ele coloca assim, a vida é difícil, eu sei. Ela compõe de 1000 nadas, que são como pequenas alfinetadas, mas que por serem pequenas e persistentes, mais ou menos assim, acabam por nos ferir. Então, a gente tem que tentar trabalhar também as pedras do nosso caminho e os espinhos, para que a gente consiga transformar pedras em solo fértil e os espinhos em flores de amor, de agregação a esses irmãos que nos ferem. Mas melhor sermos feridos do que sermos nós que vamos ferir, né? Como falou o Divaldo recentemente numa das suas palestras. Exatamente. Perfeito. Eu acho que eu nem vou colocar mais nada. Até lembrei que eu ia falar, mas não vou falar. Mas fala, já que você lembrou. O cara das 10 não vai chegar hoje, pode falar. Não, eu só ia colocar que eu acho também que eu sou, quando se trata de espiritismo, eu sou um cara muito otimista. Então, eu sempre penso assim, a gente daqui a pouco já está aí, uma duas encarnações, uns espíritos vivos, daqui a pouquinho mais já estamos aí na pureza, e aí a gente já está fazendo festa aí, criando mundo. Então, se a gente quiser, daqui a pouco a gente está que nem os mortos. Então, eu penso assim. Então, eu acho que a gente já hoje dá mais fruto do que os espíritos. Eu acho que a gente é melhor
que a gente pensa que a gente não se assoberbando, né? Não se orgulhoso, eu sou muito bom, né? Não. Mas reconhecendo o que a gente já consegue fazer, porque eu aprendi o reconhecimento é justo, né? Na etimologia da palavra é isso. Então, para a gente ser bom, a gente tem que saber, pô, se você dá fruto aqui, eu vou ali para alguém, o meu filho. E eu acho que a gente pode parecer que não, às vezes a gente pode até subestimar o que a gente sabe fazer, mas a gente já consegue dar fruto. A gente tem nos talentos, né? O que o Senhor deu 5 talentos e não foi um por 100, né? Foi 1 por 2, né? Foi a dobro. A gente já está de bom tamanho, né? Você confiar ainda mais no é isso. Então, eu falo assim, a gente também tem que, a gente sabe que temos um caminho grande pela frente, né? A gente, como o Chico mesmo falou, uma vez perguntaram a ele de onde a gente veio, né? Ele falou, viemos aqui tudo da região próxima, aqui do Umbral, até você, Chico. Sim, nós viemos todos. Se o Chico veio das regiões umbralinas, imagina nós de onde viemos. E a gente também, né, tem que pensar bem sobre isso. Nós temos um longo caminho pela frente, mas também não podemos deixar de agradecer tudo que já conquistamos. Sermos gratos porque já conquistamos, porque estamos tentando aprender e colocar em prática a cada dia aquilo que a gente vai aprendendo. É isso. muito bem, então, gente. Essa foi a nossa live com esse espírito iluminado, que veio do umbral, agora ele diz, né? Mas é um espírito iluminado. Ó. Deixa eu mostrar aqui, olha. Não, tu tá chique, ó. Aqui, ó, a dica de iluminação aqui é bem tupiniquim, é aqueles iluminação de emergência. Bem iluminado nesse sentido. Só que não, né? E a gente também dá parabéns para todos os paraquarenses que estão de parabéns hoje. Que o Luiz falou que a gente pediu parabéns. E eu ouvi aí as tuas palavras finais, né, Luiz? E a tua prece, né, mas não muito sente agradecido mais uma vez pela tua participação. Tá certo, gente. Eu queria uma vez mais agradecer ao gentil convite desse casal querido do coração, né, que a gente se conhece virtualmente, mas um casal irmão, né, já irmanados conosco. Temos uma alegria muito grande de desenvolver esse carinho tão próprio, né, que as redes sociais nos permitiram. Que bom termos também essa oportunidade. Agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram conosco. Não tivemos a oportunidade de comentar, de fazer a leitura dos comentários, mas agradecemos imensamente todos os comentários, a interação que vocês tiveram. Gratidão de coração pela presença de cada um de vocês, sejam os amigos aí do Lucas, sejam nossos amigos, Lucas e Mari, desculpa, viu, Mari? O querido casal de Kardec. Somos um, com certeza, que bom. E eu fico muito feliz, recomendo que vocês, a exemplo do Rossandro, agora eu vou fazer o merchan, sigam lá o perfil Casal de Kardec. Não sou Rossandro, mas estou fazendo a divulgação deles. Eles fazem lives às segundas-feiras, às 21 horas, sempre com muito amor, com muito carinho, e fazem uma preparação maravilhosa também de divulgação dos stories, a mensagem do Minuto Sabedoria, que é sempre bom e traz sempre mensagens edificantes ao nosso coração. Aquela mensagem que chega naquele momento que a gente nem imagina e vem trazer um acalento aos nossos corações. E convido também para estarem conosco de segunda a quarta-feira, segunda, terça e quarta, às 22 horas, neste perfil Reflexões.aloysio, onde fazemos lives trazendo mensagens edificantes. Segunda e terça sobre Jerônimo Mendonça e na quarta-feira,
a partir da última semana agora de agosto, do livro Palavras para a Alma. Na quarta-feira agora nós vamos ter a presença do Carlos, marido de Natália, que vai estar conosco para falar sobre as palestras de Jerônimo Mendonça também. Então, uma live bem interativa com amigos queridos do coração. Uns queridões do Somos Espíritos. Eu já vi, vocês participaram lá, foi muito legal. Gente, então agora eu vou convidar todos para a gente fazer a prece. Eu não vou colocar a música para não dar interferência, porque acaba perdendo um pouco, dando um pouquinho de reverberação. Mas eu convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir a assistência dos amigos espirituais e convidando assim aqueles que assim se sentirem confortáveis. Fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, que ele disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei convosco. E esse Mestre, que na barca falou aos nossos corações há mais de 2000 anos, está aqui ao nosso lado neste momento, trazendo esperança, paz, harmonia aos nossos corações. Cada um de nós está neste momento, talvez, com um pensamento, num ente querido que talvez está passando por dificuldade, dores da alma, dores físicas, morais. Vamos mentalizar este irmão querido, que a espiritualidade amiga, o meigo Rabi da Galileia, possa abraçar, dar um abraço afetuoso em cada um deles que está em nossos pensamentos neste momento. Que ele possa visitar os nossos lares, derramando bênçãos de luz a cada um dos nossos familiares, mentalizando cada cômodo, que ele possa ser envolvido nesta luz que acalenta os nossos corações. Queremos pedir, Mestre, por todas as pessoas cujos nomes estão em nossos pensamentos, nas telas de vibração, nas nossas vibrações. Mentalize aquele ente querido necessitado do seu amparo, na certeza de que ele vai visitar a cada um deles. Lembrarmos dos velhinhos nos asilos, dos órfãos, dos presidiários, daqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem teto, sem ter um lar, perdidos muitas vezes em vícios, em drogas, alcoolismo. Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a mão deste irmão querido possa agasalhar esses corações aflitos. Rogando à equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas aqui colocadas, que elas recebam o remédio e o lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade deste pequeno trabalho que resulta muitas vezes em benefício de nós próprios, que as sementes de luz lançadas nesta noite possam render frutos espirituais aos nossos corações. E gratidão pela presença de cada um desses amigos queridos que estão sempre nos acompanhando. Abençoe, Senhor, este casal Lucas e Mari, que eles continuem nesta sua missão de levar o Evangelho a muitos corações queridos. E eu finalizamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Assim seja. E para finalizar, como sempre, né, desejo a todos os nossos amigos que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Beijo. Deus abençoe a todos, pessoal. Obrigado por participarem. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado, Gratidão. Luiz.